Na aula de hoje, eu vou falar, primeiro sobre integração por partes e depois eu vou fazer também as técnicas de frações parciais, integração usando técnica de fração parcial. A primeira, a parte aí do que eu vou falar que é integração por partes, ela vem da propriedade, de produto de derivação. É só vou mostrar porquê, da onde que vem, né? Então, só lembrando aqui, de derivada do produto, vou considerar que usam mais a letra UV, porque é mais conhecido usando essas duas letras. Então, se eu tenho um produto de duas funções aí, U e V, considerado aí que estão na variável x, e vou calcular a derivada dela. Então, usando aqui a regra do produto, igual a derivada da primeira vezes a segunda, então vou colocar aqui v vezes du dx, mais a derivada da segunda vezes a primeira função, que é igual a u dv dx. E a integração por partes é pegar o que? Essa propriedade e integrar em ambos os lados da igualdade. Então a integração em relação a x da função u vezes v vai ficar igual a u vezes v. Então isso daqui eu tenho, se eu integrar em ambos os lados da igualdade, vou ter que aqui vai ficar a integral v du dx. Tem que lembrar também, quando eu faço a integração, denotar para quem que é a minha integração. Mais integral de u dv dx em relação a x. Tá. Aqui lembrando lá da regra da cadeia, quando for trabalhar em diferenciação, que eu falei, acho que na aula de diferenciação, o du dx, entre aspas, aí, vezes o dx, só denota como a diferencial da minha função u. Então, a minha expressão aqui eu posso deixar escrita como u vezes v, integral de v du, mais integral de u dv. E o que eu vou fazer aqui, para chegar na expressão conhecida aí de integração por partes, eu vou colocar isso daqui no outro lado com sinal negativo, mas eu vou reescrever de novo isso daqui onde o dv esteja no lado esquerdo da minha expressão. Então, o dv igual o u vezes o v menos a integral de v du. E esse daqui é a conhecida expressão aí da propriedade que fala, não, é técnica de integração por partes. Essa propriedade aqui da integração por partes você pode fazer, ela vai ajudar com o seguinte objetivo. Então, a minha expressão u dv aí, que eu vou escolher conveniente, ela vai transformar em outra situação. Eu carrego u vezes v, que não vai ter precisar depois integrar, mas eu quero deixar a minha expressão integral de v du numa expressão mais simples. E para aprender isso aí, não tem uma fórmula geral. Você tem que olhar situações e ver bastante exemplos no como calcular usando a integração por partes. Então, daqui o restante da aula, quando eu vou falar disso aí, vai ser só exemplo para entender cada caso que é os mais usados. Ou se tiver algum outro um pouco mais, entre aspas, complexo, muitas vezes é a unção de alguma dessas técnicas que eu vou apresentar para vocês agora. O primeiro exemplo que eu vou apresentar é a integral de x exponencial de x dx. Então, o que eu tenho que escolher aqui, de tal forma eu tenho que achar um u, tal que na hora que eu diferencio ele, entre aspas, assim, vai diminuir minha expressão, vai transformar, ficar numa expressão mais simplificada, mais simples. E eu tenho que escolher um dv, que na hora que eu integrar esse dv, ela mantém uma expressão também ou mais simples ou mais fácil de integrar, ou numa integral que eu conheço. Pode ser dessa forma. Então, nesse caso aqui, quando tem uma função aí, pode ser polinomial, mas eu vou começar com uma polinômio mais simples x. Vezes uma exponencial, é conveniente sempre nessa situação. Eu vou colocar de outra cor aqui. Eu vou chamar o u como sendo x. E o dv como sendo exponencial de x. Por quê? Na hora que eu
calcular a diferencial de u, só vai ficar diferencial de x. E na hora que eu fazer a integração de dv, né, que é igual a v, é a mesma coisa que integrar o exponencial de x. Né? Então, aqui o v vai ficar exponencial de x. Aí a pessoa vem perguntar, professor, eu preciso carregar a constante arbitrária porque eu estou fazendo uma integração indefinida? No caso aqui, não precisa. Se fosse carregar, você chegaria numa hora mais para frente, né, e acabar anulando a expressão e você teria que colocar de novo constante arbitrária. Então, para não ficar carregando muita constante arbitrária, deixa conveniente aí, né, já não precisar carregar na hora que você faz essa substituição da integração por partes, aí você coloca a constante arbitrária no integral indefinida no final da conta. Né? Se fosse definida, aí você calcula e põe no final o valor usando o teorema fundamental do cálculo. Tá. Então, continuando aqui fazendo a substituição, né? Só lembrar. Né? Então, a integração por partes, eu tenho o seguinte. Integral de u dv, né? Usa u dv porque é mais fácil memorizar. Né? Vai ser igual a u vezes v, menos integral de v du. Então, nesse caso aqui, o dv é a integral que a gente quer, né? Que é o aqui, integral de x exponencial de x. Vai ficar u vezes v, x exponencial de x, menos a integral de exponencial de x dx. Aí você vê que na hora que eu faço a troca, né, vai aparecer o integral mais fácil de calcular, que é a integral exponencial de x. Então, isso daqui é igual x exponencial de x, aí menos integral exponencial de x é exponencial de x. Aí, quando eu acabo de calcular todas as integrais, eu coloco minha constante arbitrária. Tá, então eu vou começar esse exemplo aqui, o x ao quadrado vezes ln de x dx. Quando aparece expressão ln de x multiplicando, no caso aí um polinômio, aqui eu vou colocar o x ao quadrado mais simples. É conveniente sempre tomar o u como sendo ln de x. Por quê? Né? Deixa eu colocar. Se eu tomo u como sendo ln de x, né, a diferencial de u vai ser 1 sobre x dx. E no caso aqui, quando eu for fazer a substituição, né, na hora se eu chamo aqui o dv como sendo que sobrou x ao quadrado dx, eu vou ter que o v vai ser x ao cubo sobre 3, né, que seria a integração de x ao quadrado dx. E na hora que eu vou fazer a multiplicação de v du, né, o x ao cubo eu vou conseguir simplificar com x multiplicando. Então, é sempre bom, quando tiver um ln multiplicando, é tomar o u como sendo um ln. Né, que fica mais fácil. Aí na hora que vai ser derivado, ele vai ficar 1 sobre x ou 1 sobre o que está dentro, né, dependendo do meu ln, como esteja a expressão. Mas vai sair uma expressão bem mais simplificada. Né? Então, essa é uma segunda técnica, né, que quando você olhar a expressão e enxergar, você tem que fazer isso. Então, aí a minha integral vai ficar como? Integral de x ao quadrado ln de x dx, né, usando é u vezes v, vai ser, eu vou colocar o v na frente, né, x ao cubo vezes ln de x sobre 3, menos a integral de v du. Né? O v é x ao cubo sobre 3, vezes o du, que é 1 sobre x dx. Aí aqui, vou repetindo, né? O x ao cubo é ln de x sobre 3. Aqui eu vou conseguir simplificar, né, o x ao cubo por x. Então vai ficar menos integral de x ao quadrado sobre 3 dx. 1/3 eu posso retirar para fora, na propriedade aí da constante. Vou escrevendo aqui de novo. Cada passo, menos 1/3 integral de x ao quadrado dx. E a integral de x ao quadrado usa a regra da potência. X ao cubo ln de x sobre 3, menos 1/3. Agora tem que tomar cuidado, né, que eu tenho que estar em parênteses. Estou calculando integral x ao quadrado. Então é x ao cubo sobre 3. E quando acabou de calcular as integrais, coloca a constante arbitrária. E aqui é só simplificar. Então tem aqui x ao cubo vezes ln de x
menos x ao cubo sobre 9 mais 6. Eu estou esquecendo o terço aqui. Ou evidenciar o x ao cubo que está multiplicando também, você pode deixar assim. X ao cubo vezes ln de x menos ln menos 1. Né? O ln de x está dividido por 3 e o 1 está por 9. Vou colocar aqui o parênteses, aumentar aqui um pouco, tá? Não ficou legal. Esse parênteses aqui. Mais a constante arbitrária. Ok. Então aí o próximo exemplo, usando essa mesma técnica. Né? Dá para calcular a integral de ln de x. Né? Porque assim a pessoa pensa, mas como que eu vou usar a integração por partes, né, se eu só tenho uma expressão de uma função ln? Né? Para fazer, a técnica é a mesma. Só que você tem que pensar assim, muitas vezes, né, o ln de x, você pode escrever como 1 vezes ln de x. Né? Então, o 1 pode ser conveniente também na hora de você tomar, né, o meu dv conveniente usando o 1 dx. Né? Então, aqui nesse caso, para calcular somente a integral de ln, né, se vocês olharem até a tabelinha lá que eu mandei para vocês, ela não é considerada, né, uma integral trivial. Né? Então você tem que usar integração por partes para calcular ela. Aí o que você vai fazer? Quando aparece ln, você tem que chamar o u de ln. Então eu vou chamar aqui o u como sendo o ln de x. Aí o du eu sei que fica 1 sobre x dx. E o dv, eu tenho que colocar o restante, que é 1 vezes dx. Então só dx. Aí na hora de integrar o dx, o v só vai ficar x. E eu vou aplicar, né, agora a propriedade de integração por partes nessa situação. Aí aqui eu tenho que a integral de ln vai ficar como? O x vezes o ln de x, né, que é o vu, o v, não importa, é comutativo aí a multiplicação, menos a integral, né, v du. V é x, o du é 1 sobre x dx. E aqui, ó, o x vezes 1 sobre x vai anular. Né? Vai ficar só 1. Então, menos a integral de dx. E essa integral eu consigo calcular. Né? Então, x vezes ln de x. Integral de x é x. E não esqueça da constante arbitrária. Se quiser evidenciar o x também que está multiplicando, x ln de x menos 1 mais a constante arbitrária. Agora eu vou calcular a integral de x ao quadrado, exponencial de x dx. A diferença desse daqui com o primeiro exemplo era x exponencial de x dx. Então, a técnica vai ser a mesma. Né? Só que aqui você vai acabar fazendo mais de uma vez, né? Porque que na hora que eu vou fazer a diferenciação, escolhendo o meu u aqui sendo o x ao quadrado, né? Ele vai cair 1 grau, e depois vai aparecer outra integral que é conhecida de calcular, e provavelmente talvez tenha que usar novamente a minha integração por partes. Mas vamos fazer uma por vez aí para entender como que pode acontecer situações onde tem que aplicar mais de uma vez a integração por partes. Tá, então nesse daqui tem exponencial de x, então é conveniente chamar o dv como sendo exponencial de x dx, né? E o u sendo x ao quadrado. Então eu vou colocar de outra cor aqui. U como sendo x ao quadrado, né? O du vai ficar 2x dx, o dv é igual exponencial de x dx, aí na hora que você integra o exponencial de x, é exponencial de x. Aí agora eu vou aplicar integração por partes. Então a integral de x ao quadrado exponencial de x dx é igual u vezes v, que é x ao quadrado exponencial de x, menos integral de v du, que é exponencial de x, 2x dx. Agora só vou rearrumar a expressão. Que eu tenho que é x ao quadrado exponencial de x. O 2 eu vou tirar para fora da integral. Vai sobrar x exponencial de x dx. E a integral de x exponencial de x, né, é igual ao do exemplo 1. Né, é a mesma. Então, faço novamente integração por partes. Vou colocar de outra cor aqui.
né? Só para destacar. Aqui eu vou usar u como sendo x, du igual dx. Aqui eu sei que o dv é igual exponencial de x dx. E o v vai ficar exponencial de x. Então, aplico novamente aqui. Continuando, né? Não posso deixar nenhuma expressão para trás. X ao quadrado exponencial de x menos 2. Agora eu tenho que tomar cuidado com o seguinte. Né? O 2 está multiplicando a integral. Então tem que abrir um parênteses ou colchetes, qual que você achar melhor. Então é parênteses de u vezes v nesse caso, que vai ser x exponencial de x, menos a integral de v du. Né? O v é exponencial de x, du é dx. Agora continuo. Integral de exponencial de x, a gente já sabe que é exponencial de x. Então, x ao quadrado, exponencial de x. Eu vou fazer também já a multiplicação. Então, menos 2 eu vou mandar multiplicando o x exponencial de x. E também o menos 2 vou mandar multiplicando a integral. Né? A minha expressão vai ficar menos 2x exponencial de x. O menos com menos vai ficar mais 2. A integral de exponencial de x é exponencial de x. Acabou as integrais, coloco minha constante arbitrária. Né? Então, consegui calcular a integral de x ao quadrado exponencial de x. Deixa eu colocar aqui. É igual x ao quadrado exponencial de x menos 2x exponencial de x mais 2 exponencial de x mais c. Também, se quiser, né, evidenciar, você vê que tem exponencial de x multiplicando bastante expressão aí. Então, evidenciando exponencial de x, ó, também pode ser escrito exponencial de x vezes x ao quadrado menos 2x mais 2 mais a constante arbitrária. Tá, eu vou falar uma observação, né, que tem que tomar cuidado muitas vezes na hora de escolher. Óbvio que caiu uma integral que eu conheço. Né? Eu vou voltar nesse mesmo exemplo. Né? Se eu tivesse, assim, na pressa, escolhido o UDV de forma errada. Né? Então, vamos pensar assim, ó, essa observação, cuidado, né? Observação. Tome cuidado. Ó, se acaso, se na integral aqui, integral de 2x exponencial de x dx, né? Se eu tivesse escolhido, né? Se tivesse escolhido u como sendo, no caso aqui, exponencial de x, e dv como sendo 2x dx. Né? Vamos dizer assim, eu fui na pressa lá e acabei escolhendo o u e o dv diferente que o professor fez na sala. Olha o que vai acontecer aqui na conta. Né? Então, o du seria exponencial de x dx, né? E o v seria x ao quadrado. Aí a minha integral, vou colocar aqui de cor preta, né? Aquela integral, começamos aqui, x ao quadrado exponencial de x. Vai ficar igual, né? Ia começar dessa parte aqui, x ao quadrado exponencial de x. Aí o menos, que seria integral de 2x exponencial de x dx. Né? Você trocando ela, usando essa integração por partes, tomando o igual exponencial de x e v igual a x ao quadrado, vai ficar assim, ó. X ao quadrado, exponencial de x, aí menos, abre parênteses, seria u vezes v, seria x ao quadrado, exponencial de x, menos a integral de v du. O v é x ao quadrado, o du é exponencial de x dx. E arrumando aqui a expressão, ó, x ao quadrado, exponencial de x, distribuindo o sinal de menos vai ficar menos x ao quadrado, exponencial de x, mais integral x ao quadrado, exponencial de x dx. Esse daqui se simplifica com esse, e você acabou voltando na integral inicial. Então,
toda vez que você for usar a integração por partes, você tem que tomar cuidado para ver se não está voltando na integral ou está trocando 6 por meia dúzia, né? Então você sempre tem que ter em mente nisso. Eu estou mudando a expressão para uma mais simples, né? Ou usando uma técnica que eu conheço, né? Que eu sei que vai dar certo. Então você sempre tem que estar revendo os exemplos, os exercícios que foi feito em sala de aula. Integral de exponencial de x, né? Cosseno de x dx. Tá. Aqui, né, quando eu tenho um exponencial multiplicado por um seno, cosseno, né, ou algo assim semelhante a isso, é melhor eu pegar, chamar o u aqui de exponencial, né, aí o du vai ser exponencial de x dx, o dv, pega o cosseno de x dx, e o v, né, que é a integral do cosseno, é seno de x. Aí aqui a minha integração por partes vai ficar o seguinte. Integral exponencial de x, cosseno de x dx, vai ficar exponencial de x vezes seno de x menos a integral de exponencial de x, seno de x dx, né, que é igual a v du. Né? Tá, mas se você olhar assim, mas integral de exponencial de x cosseno de x, depois eu estou carregando, apareceu exponencial de outra trigonométrica, mas parece que eu estou trocando 6 por meia dúzia. Nesse caso aqui, né, não está trocando 6 por meia dúzia se você parar aqui. Você tem que fazer mais uma vez, né, integração por partes, que na próxima vai aparecer uma expressão mais conhecida que está nessa equação, e eu consigo fazer alguma manuseio algébrico para conseguir simplificar ela. Né? Então, aí eu tenho que continuar fazendo o seguinte. Agora eu vou colocar outra cor para não destacar qual que é a segunda integração por partes. Aqui, novamente, eu chamo como seno exponencial de x. Du vai ser exponencial de x dx. E aqui, eu vou tomar o dv como seno de x dx. E o v vai ficar igual menos cosseno de x, né, que é a integral do seno. E aqui eu vou aplicar novamente. E assim você tem que carregar também o exponencial de x cosseno de x, né, que está do começo da expressão. Que é exponencial de x cosseno de x é igual, né, exponencial de x vezes seno de x menos, agora tem que aplicar o parênteses aqui, né, vai ser u vezes v, vai ficar menos exponencial de x cosseno de x e menos VDU. É o menos cosseno de x. O DU é exponencial de x dx. Agora eu vou arrumar aqui os sinais. Né? Exponencial de x seno de x. Esqueci de colocar aqui, repetindo de novo. Nesse caso eu vou continuar repetindo para vocês saberem por que eu estou carregando a primeira integral. O menos com menos vai ficar mais exponencial de x cosseno de x. Aqui, dentro da integral, fica positivo, mas quando eu multiplico por esse menos, vai ficar negativo. Então, fica menos integral de cosseno de x exponencial de x dx. E aqui que vai ser a jogada algébrica que eu preciso. Você olhar no lado esquerdo, né, a integral que eu quero calcular é exponencial de x cosseno de x. E no direito, na segunda vez que eu aplico integração por partes, tem menos cosseno de x exponencial de x dx, que é a mesma integral que eu quero calcular. E aqui, se você ver, né, eu posso pegar esse menos cosseno de x exponencial de x, mandar para o lado esquerdo, né, e ele vai acabar somando com exponencial de x cosseno de x. Aí vai ficar duas integrais. Né? Então, colocando aqui, eu vou colocar vermelho, né? Mandando para o lado esquerdo aqui da minha equação, vai ficar mais integral cosseno de x exponencial de x dx. Então, vou ter duas integrais de exponencial de x cosseno de x dx igual exponencial de x seno de x mais exponencial de x cosseno de x. Como eu estou, entre aspas, aqui,
já acabando, né, com uma expressão de integração, eu já posso colocar aqui minha constante arbitrária, né? Mas ainda, depois eu vou ter que passar o 2 dividindo, e vou ter que trocar minha constante arbitrária por c dividido por 2. Eu posso deixar no final ou passar a divisão antes de colocar a constante arbitrária. Então aqui eu posso ter a expressão que a integral de exponencial de x, cosseno de x, dx é igual. Vou evidenciar a exponencial de x, né? Seno mais cosseno de x dividido por 2 mais minha constante arbitrária, né? Só para economizar os passos aí de colocar essa constante arbitrária. E assim, esse jeito é outro método diferente, né? Quando eu estou envolvendo aí exponencial com trigonométrica, para conseguir calcular essa minha integral. Agora, o segundo assunto da aula de hoje é calcular, né, integrais aí racionais usando a técnica de frações parciais, né? Então, vou colocar aqui como frações parciais. E aqui eu só vou usar da propriedade de fração parcial, mas eu vou apresentando com exemplo para vocês já entenderem o que tem que ser lembrado na hora de calcular integrais aí racional, né, que tem divisão de dois polinômios, né, ver alguns casos diferentes, né, e usando a técnica de fração parcial. Tá? Então, já vou começar com essa daqui, né, integral de x mais 7 dividido por x ao quadrado menos x menos 6 dx. Tá. A ideia aqui, a primeira técnica que eu vou apresentar para vocês, né, que é de frações parciais, a gente tem que ter, né, a função denominador com grau maior do que no numerador. No primeiro caso aí, para conseguir usar a técnica de frações parciais. E o que é essa técnica aí, relembrando, é de frações parciais? Eu tenho que pegar a minha situação aqui, né, nesse caso, exemplo aqui, o polinômio, a divisão de polinômio de x mais 7 dividido por x ao quadrado menos x menos 6, eu vou escrever, no caso aqui, como é duas raízes, né? Vai ter que ser escrito a mais um b dividido por duas funções aqui que eu não sei ainda, né? Onde essas duas funções que está no denominador é o x menos uma das raízes do meu polinômio que está no denominador. No caso aqui eu coloquei 2 porque o grau desse polinômio denominador é 2. Se tivesse 3, teria que ser mais o c, um terceiro. Então, a quantidade do lado direito da minha expressão está relacionado com o grau do polinômio denominador. Tá. Então, vamos aqui fazer, nesse caso, para entender como que é feito. Então, para fazer isso, eu tenho que saber quem que são as raízes do polinômio denominador. Né? Tá, então x ao quadrado menos x menos 6, você pode fazer por Bhaskara, Ruffini e tal. Eu vou, para economizar um pouco de tempo de conta, que tem algumas... Esses tipos de frações parciais são um pouco extensos de calcular, né? Então, as raízes do polinômio x ao quadrado menos x mais 6, sabe que é x mais menos 3 por x mais 2. Né? Então, eu consigo escrever o polinômio denominador, né, como multiplicação aí do x menos 3 por x mais 2, sabendo aí que o 3 é raiz e o menos 2 é raiz desse polinômio x ao quadrado menos x menos 6. Tá? E o que eu vou fazer aí usando a técnica de frações parciais? Então, né, usando aí a técnica de frações parciais, eu posso escrever que x mais 7 dividido por x ao quadrado menos x menos 6 é igual a A dividido por x menos 3 mais B dividido por x mais 2. E agora o próximo passo que eu tenho que fazer o quê? É tentar descobrir o A e o B. E como eu faço isso? Primeiro, eu tenho que multiplicar aí na igualdade, né, por x menos 3 e x mais 2 em ambos os lados. Se eu multiplico x menos 3 e x mais 2 no lado esquerdo, né, ele é igual ao polinômio x ao quadrado menos x menos 6. Então, a expressão do denominador ela vai sumir. E só vai sobrar a expressão do numerador, que é x mais 7. Quando eu multiplico x menos 3 vezes x mais 2 na expressão a vezes x menos 3, o x menos 3 simplifica com x menos 3, só vai sobrar a vezes x mais 2.
E no b dividido por x mais 2, só vai sobrar b vezes x menos 3. Aqui, essa forma, ela vai ajudar no seguinte, para descobrir o a e b, né, eu vou ter que essa equação, ela vale para qualquer valor x real. Mas como que eu vou descobrir o a e b, né, sabendo que vale para qualquer x? Eu tenho que testar para tudo x, ou para algum x conveniente, para arrumar vários sistemas? Não precisa se matar com muitas contas. Então você tem que usar, inicialmente, os valores x quando é uma das raízes, né, do polinômio que era do denominador. Então, aqui por que eu vou fazer isso? Porque se eu tomo uma das raízes, né, ou a ou b, vai acabar saindo da minha expressão, né, vai ser multiplicado por zero, e aí vai conseguir mais fácil de resolver a equação com uma variável aí, que eu não sei, né, uma incógnita. Então, aqui, o próximo passo, depois de reorganizar a expressão aqui da fração parcial, é calcular em dois casos. Né? Do caso aqui, como é duas raízes, então são dois casos para serem calculados. Então, o primeiro que eu vou pegar aí vai ser igual a x igual a menos 2. Então, x igual a menos 2, eu vou ter que... Aí eu troco nessa expressão aqui. Menos 2 mais 7 igual a vezes menos 2 mais 2 mais b vezes menos 2 menos 3. Aí o menos 2 mais 7 é 5. O menos 2 mais 2 zero. Então, isso daqui, o a, não vai aparecer na próxima expressão. E o menos 2 menos 3 vai ficar menos 5b. Passando o menos 5 dividindo, eu consigo saber o valor de b, que é igual a menos 1. E para saber o valor de a, é só tomar agora x igual a 3. Aí a minha expressão vai ficar 3 mais 7 igual a vezes 3 mais 2, mais o b eu sei que é menos 1, né? 3 menos 3. 3 menos 3, 0. Né? Então aqui eu vou ter 10 igual 3 mais 2 é 5, 5a. Vou obter que o a é igual 10 dividido por 5, que é igual a 2. Tá? Aí o próximo passo, né, sabendo o a e o b, eu posso trocar aqui minha expressão de fração parcial. Né? Então, o x mais 7 dividido por x ao quadrado menos x menos 6 é igual a 2 vezes dividido. O 2 está dividido por x menos 3. O b é menos 1, então já posso colocar o sinal de menos. 1 dividido por... O b está dividido por x mais 2. X mais 2. E aí a minha integral eu posso trocar. Né? Então a integral de x mais 7 dividido por x ao quadrado menos x menos 6 dx é igual à integral de 2 vezes x menos 3 dx menos a integral de dx sobre x mais 2. Tá. Então, a primeira parte aqui eu consegui usar as frações parciais, né? E troquei a minha expressão x mais 7 dividido por x ao quadrado menos x menos 6 em duas integrais mais simples de calcular. Aqui nessas duas integrais, né, continuando, vou ter que 2 vezes integral dx sobre x menos 3 menos integral dx sobre x mais 2. Eu aconselho, quando acontece nessa situação, né, óbvio que tem muita vez que vai mais rápido aí, até em aplicativo uma coloca, o dx sobre x menos 3 vai ser igual a ln do x menos 3, é a mesma coisa que x mais 2. Tá, beleza, mas é bom que dependendo de situações, né, eu vou mostrar num outro exemplo, que a pessoa faz na pressa, né, e acaba esquecendo que dependendo da situação, não vai ser direto o ln. Então, quando você está na situação assim, é bom, né, por garantia, você vê, não, eu vou fazer substituição. Né? Então, aqui eu vou fazer substituição nessas duas integrais, vou usar duas letras. No caso aqui, eu vou usar u, chamar x menos 3, du vai ser dx, e o v aqui, que eu vou chamar de x mais 2,
vou ter que o dv vai ser dx. Aí a minha integral, que vai ficar igual a 2 integral de du sobre u menos integral de dv sobre v. Aí aqui eu posso usar ln. Então é 2ln de u menos ln de v. E não esqueça, acabei todas as integrais, coloco a minha constante arbitrária. Tá. O ln de u é o quê? ln de x menos 3. O v é x mais 2, menos ln de x mais 2, mais a constante arbitrária. Posso parar aqui? Posso, não tem problema nenhum. Consegui calcular. Ah, mas também eu posso usar alguma propriedade de logaritmo para poder simplificar a expressão? Também pode. Né? Só lembrar que 2 está multiplicando ln de x menos 3. Eu posso colocar aqui, eu sei que isso daqui é ln de x menos 3 ao quadrado. Né? Menos ln de x mais 2 mais c. Mas eu sei que a subtração de 2ln aí você pode trocar para ln da divisão. Então isso daqui eu posso escrever também assim, ln de x menos 3 ao quadrado dividido por x mais 2 mais a constante arbitrária. Também eu posso terminar assim. Né? Então, tanto dessa forma, né, ou quanto dessa forma, é a resposta da minha integral. Vou apresentar para vocês. Né? No caso aqui, pode acontecer algum dos fatores aí, que é da divisão do polinômio está no denominador, pode repetir. E como que eu posso proceder, né, quando tem algum fator repetido? Né? Exemplo. Integração. Repetidos. Tá, vou começar fazendo aqui já com um exemplo para entender como que é feito o procedimento. Vou pegar aqui 5x ao quadrado mais 20x mais 6 dividido por x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x. Então eu vou primeiro arrumar a minha expressão aí do racional, né, usando a técnica de frações parciais. Tá. Aqui eu tenho que olhar, né, primeiro qual que é o polinômio denominador. Então, x ao cubo mais 2x mais x, né, eu posso escrever como x, né, evidenciando, vai ficar x ao quadrado mais, esqueci aqui o quadrado, 2x mais 1. Né? E x ao quadrado mais 2x mais 1 a gente conhece que é o quadrado de x mais 1. Isso aqui é igual a x mais 1 ao quadrado. Então, aqui a divisão de polinômio está, né, na situação assim. Né? Eu sei que é x vezes x mais 1, x mais 1. E na hora de escrever a fração parcial, quando tem repetida, tem que ser escrita dessa forma. 5x ao quadrado mais 20x mais 6 dividido por x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x. Eu tenho que escrever como a, o primeiro sobre x, mais b sobre x mais 1. E o c eu tenho que colocar como x mais 1 ao quadrado. Né? Então eu tenho que colocar dessa forma aí do resultado de fração parcial. E o procedimento, né, vai ser semelhante do caso anterior. Eu tenho que passar multiplicando aí o x vezes x mais 1 ao quadrado, em ambos os lados da igualdade. Né? No caso aí vai anular com no denominador x ao quadrado mais 2x mais x. Aí aqui eu tenho que é 5x ao quadrado mais 20x. 20x mais 6 igual o a, coloca multiplicando menos o que está no denominador, né, que é x mais 1 ao quadrado. O b, só elimino um x mais 1 na divisão, então vai ficar b vezes x
x mais 1, e o c, cx. E aqui, o que eu tenho que fazer? Né? Eu tenho que dar os valores de x aí conveniente para conseguir eliminar a expressão ou ABC, né, para conseguir achar o valor de cada um. Então, o conveniente é primeiro tomar os valores de x quando são as raízes. Então, primeiro aqui, para x igual a 0, que é uma da raiz, eu vou ter que 5 vezes 0 ao quadrado, 20 vezes 0, mais 6, vai ficar igual a vezes 0 mais 1 ao quadrado, mais b vezes 0, 0 mais 1, mais c vezes 0. Aqui se anula o b e o c, aí só sobra que aqui também elimina esse. 6 igual 1 ao quadrado é 1, então a. Então eu achei o valor de a. Para tentar achar o valor de c, toma x igual a menos 1. Né? Eu tenho 5 menos 1 ao quadrado, mais 20 menos 1 mais 6, igual a vezes... Se quiser já trocar o a por 6 também, não tem problema. 6 vezes menos 1 mais 1 ao quadrado, mais b vezes menos 1 com menos 1 mais 1, mais c menos 1. Aqui as contas vai ficar menos 1 ao quadrado, fica 1, 5 menos 20 mais 6, igual isso aqui, anula. Esse também aqui dá 0, anula, sobra menos c. 5 mais 6, 11 menos 20 vai dar menos 9. Menos c, isso daqui vai implicar que o c é igual a 9. Tá, mas aí como que eu descubro o valor de b? Né? Porque se eu trocar, já troquei pelas duas raízes, né? O menos 1 e o 0. E não ficou o b sozinho. Então eu tenho que pegar o quê? Já sabendo o valor de a e c, né? Eu pego para o outro valor diferente, que seja de menos 1 e 0. Aí é bom pegar sempre um valor aí que é mais fácil de calcular. Eu vou pegar o 1. Tá? Então, sabendo aqui que a é igual a 6 e c igual a 9, né? Para x igual a 1, vou ter como 5, 1 ao quadrado, mais 20 vezes 1. Esse quadrado meu aqui ficou feio. Mais 6, igual 6 vezes 1 mais 1 ao quadrado. O b vezes 1, 1 mais 1, mais 9 vezes 1. Eu fazendo aqui, tenho 5 mais 20 mais 6. Aqui, o 1 mais 1 ao quadrado vai ficar 2 ao quadrado, que é igual a 4 vezes 6 é 24. O b, né, 1 vezes b vai ficar b, mais 1 é 2, vai ficar 2b, mais 9. Aqui nas contas eu vou ter que 31, igual 24 mais 9 é 35, não, 33, mais 2b. Aí eu vou ter que 31 menos 33. 31 menos 33 dá menos 2. Isso vai implicar que o b é igual a menos 1. Né? Então, já sei quem que é meu a, o b e o c. Então, a integral aqui, vou começar já de... Acho que minha folha, aproveitar aqui para ficar voltando. 5x ao quadrado mais 20x mais 6 dividido por x aí, que vai ser x mais 1 ao quadrado, que é a mesma coisa que estava lá no x ao cubo mais 2x mais x. Eu posso escrever como o a
a gente sabe que é 6. Então, 6 dividido por x. Né? O b é menos 1, então vai ficar menos 1 dividido por x mais 1. O c é 9, mais 9 por x mais 1 ao quadrado. Né? Colocando integral aqui, até esquecendo a integral de cada um. Dx. Tá, aí aqui continuando. Né? 6 integral dx sobre x. Por enquanto eu vou manter esse menos integral de dx sobre x mais 1. Só que aqui no integral de 9 sobre x mais 1, né, tem que tomar cuidado aqui com a potência 2. Então eu posso escrever aqui mais 9 x mais 1 elevado a menos 2. Né. Agora, vou fazer a substituição aqui para conseguir calcular de forma correta, sem correr o erro de... Muitas vezes a pessoa faz na pressa, né? Coloca ln de forma errada. Então, é bom para você ter certeza, se não está fazendo apavorado, faz substituição. Né? Então, aqui se eu chamar u igual de x mais 1, eu vou ter que du é igual a dx. Aí as minhas integrais aqui, a integral de dx sobre x eu já posso trocar. Eu sei que é 6 ln de x. Aí eu vou ter que vai ser integral de du sobre u, mais 9 integral de u elevado a menos 2 du. Né? Por causa disso. Muitas vezes, por que eu estou falando isso daqui? Nesse tipo de fração parcial, a pessoa já fica acostumada, isso daqui sempre vai dar ln do que está de dentro. Aí a pessoa esquece aí no pavoro, sempre aconteceu comigo, os alunos, não comigo fazendo isso daqui, mas alunos mandam na minha aula, né, na prova faz errado. Aí coloca 9 integral de x mais 1 ao quadrado como ln de x mais 1 ao quadrado. Né? Tá errado, não é assim que calcula. Então, por isso que eu falo que tem que arrumar por causa da expressão, que na hora do que vai ter o quê, ó, no final? U elevado a menos 2. Né? E u elevado a menos 2 usa a regra da potência. Isso daqui vai ficar 6 ln de x menos ln de u mais 9. Aí aqui é u elevado a menos 1, né, dividido por menos 1 mais a constante arbitrária. E devolvendo o u, eu vou ter que é 6 ln de x menos ln de x mais 1 mais 9. O menos 1, o mais vai ter que virar menos por causa do menos 1 no denominador. Né? O elevado a menos 1, que é x mais 1 elevado a menos 1 mais a constante arbitrária. E reescrevendo aqui. Mais 1 menos 9 sobre x mais 1 mais c. Se quiser parar aqui, beleza. Né? Mas se quiser arrumar aqui, simplificar a expressão do ln também, você pode. Onde eu posso ir aqui? Né? Multiplicando, eu posso trocar aqui. Ó, ln x elevado a 6 menos ln de x mais 1. O menos 9 por x menos 1 fica. X mais 1 fica. Né? Lembrando aqui que tem um ln subtração, troca por fração. X a sexta por x mais 1 menos 9 x mais 1 mais constante arbitrária. Também você pode deixar simplificado dessa forma. Vou pegar o exemplo aqui para ficar fácil como que eu tenho que ser feito. Né? Vamos calcular aqui a integral. X a quinta mais x menos 1 dividido por x a quarta menos x ao cubo dx. Então, esse caso aqui, onde, né, o meu numerador tem um grau maior do que o denominador, eu não posso aplicar direto, né, a propriedade de fração parcial. Primeiro eu tenho que calcular a divisão desse polinômio. Né? Vai aparecer assim a multiplicação desse polinômio por um outro, mais um resto. Né? E dessa expressão eu vou ter que mudar. E esse resto, né, vai acabar sendo que o numerador vai ter um grau menor do que o denominador. Então, quando acontecer isso, a primeira coisa que tem que fazer é divisão do polinômio aí, dessa minha função racional. Né? Então tá, vamos pegar aqui, relembrando aí da técnica por chaves. X a quinta. Vou lembrar aqui, como não tem os outros graus, né, vou colocar mais 0 x a quarta, mais 0 x ao cubo, mais 0 x ao quadrado,
mais x menos 1 dividido por x à quarta menos x ao cubo. Então eu vou fazer a divisão e ver o que dá na multiplicação e o resto. Tá, aqui para conseguir fazer a divisão, tem que tentar eliminar x à quinta. Então multiplico por x. Né? X à quarta vezes x é x à quinta e vezes menos x ao cubo vezes x vai ficar menos x à quarta. Então aqui é x à quinta menos x à quarta. Fazendo essa subtração, eu tenho o quê? X à quinta menos x à quinta é zero. E o 0x à quarta menos com menos x à quarta vai ficar x à quarta. Desço aqui o 0x ao cubo. Aqui, para tentar eliminar x à quarta, tem que multiplicar por 1. Então vai ficar x à quarta menos x ao cubo. Então, faço essa divisão. Então vai ficar 0, menos com menos vai ficar x ao cubo. Aí, tá, vou descer o 0x ao quadrado. Só que aqui, né, independente com quem que eu multiplicar, o grau sempre vai ser maior do que x ao cubo. Então, a partir daqui, o que tiver depois, eu considero como resto. Então, eu já posso descer o x, né, menos 1. E eu vou ter o seguinte, que x à quinta mais x menos 1 é igual ao quê? O x à quarta menos x à terceira vezes x mais 1, mais o resto. Né? Então, vai ficar x à quarta menos x à terceira vezes x mais 1, né? Mais o resto aí, x à terceira mais x menos 1. Né? Aí, o que eu faço aqui? Né? Mas você fez a divisão, mas aonde que eu vou usar isso daí na minha integração ali? Agora o próximo passo é pegar o quê? Dividir ambos os lados aí do x à quarta por dividir por x à quarta menos x à terceira. Né? Então aqui eu dividindo, vou ter que x à quinta mais x menos 1 dividido por x à quarta menos x ao cubo vai ser igual x mais 1, né? Mais x ao cubo mais x menos 1 dividido por x à quarta menos x à terceira. E a minha integral, né, x à quinta mais x menos 1 dividido por x à quarta menos x à terceira, dx, é igual à integral de x mais 1 dx, né, mais a integral de x à terceira mais x menos 1 dividido por x à quarta menos x à terceira dx. Aí aqui a minha segunda integral, né? A primeira integral x mais 1 é fácil de calcular. Né? Agora eu tenho que calcular a segunda integral de x à terceira mais x menos 1 dividido por x à quarta menos x à terceira, né? Usando a técnica de frações parciais. E nesse caso aqui, né, eu posso usar porque o polinômio denominador tem grau maior do que o numerador. Então agora eu vou calcular separado aqui, para depois eu continuar, para não ficar tão carregado de notação. Então vou separar aqui, ó, vamos calcular. Calculando a integral de x ao cubo mais x menos 1, dividido por x à quarta menos x ao cubo dx. Tá. Nesse caso aqui, né, eu vou ter que olhar o denominador, quais são as raízes. Lembrando aqui, x à quarta menos x ao cubo, eu posso escrever como x ao cubo, x menos 1. Aqui eu tenho que o zero, né, tem grau de multiplicidade, 3. Né? Então, usando aí quando tem grau de multiplicidade, né, a minha integral aqui, a minha expressão primeiro, vamos arrumar a expressão primeiro, depois eu troco pela integral. Então, a minha expressão x ao cubo mais x menos 1 dividido por x à quarta menos x à terceira, eu posso trocar por a dividido por x, mais b dividido por x ao quadrado, mais c dividido por x ao cubo, mais d dividido por x menos 1. Né? O x ao quadrado, x ao cubo está relacionado aí com a raiz do zero. Tá? E agora o próximo passo, né? Multiplicar aí ambos os lados da igualdade por x ao cubo vezes x menos 1. Aí eu vou ter aqui x ao cubo mais x menos 1 vai ficar igual
A vezes x ao quadrado, x menos 1. Estou fazendo isso porque dividindo x ao cubo por x menos 1 por x, sobra só x ao quadrado. No caso do B, vai ficar só x menos 1. O C vai ficar x menos 1. E o D vai ficar, x ao cubo. Aí agora eu tenho que pegar o quê? As raízes para tentar descobrir qual os valores são de A, B, C ou D. Né? Nesse caso aqui, né, um pouco mais peculiar, né, independente das raízes, o A e o B não vou conseguir descobrir. E para depois saber quem é o A e o B, eu vou ter que pegar dois valores diferentes e resolver um sistema. Então, o primeiro caso que vai conseguir descobrir aí usando as raízes são os valores da letra C e D. Né? Então, vou pegar aqui a primeira raiz, o zero, né, que é mais fácil de calcular, para x igual a zero. No lado esquerdo aqui vai ficar só menos 1. O lado direito, o A vai anular, o B vai anular. O D anula, só vai ficar C vezes menos 1. Então, vou implicar aqui, o C vai ser igual a 1. Já sei o valor de C. Para achar o valor de D, eu tomo x igual a 1, né, que é outra raiz. Então, no lado esquerdo aqui, 1 ao cubo mais 1 menos 1. O A vai anular, o B também vai anular, porque eu tenho x menos 1 multiplicando. Trocando x por 1 vai ficar 0. O C também anula, porque está multiplicando por x menos 1. Só vai sobrar D elevado menos 1. A menos 1 não, é 1 ao cubo. Né? 1 ao cubo. Esse daqui anula, 1 ao cubo é 1, então também vou ter que D é igual a 1. Beleza. Agora para descobrir o A e o B. Né? Então eu sei que como ficou minha expressão aqui. X ao cubo mais x menos 1 é igual a x ao quadrado, x menos 1 mais b, esse 1 aqui não ficou bom não, bx, x menos 1, mais x menos 1, o d é 1 também, mais x ao cubo. Arrumando aqui, ó, eu tenho, tirar o parênteses aqui, x mais 1 menos x ao cubo. E essa expressão aqui eu posso fazer o quê? O mais, né? Tô colocando sinal, fazendo sinal errado aqui. É mais 1 também. Ó, você vê aqui, esse x ao cubo elimino com esse. Né? O menos 1 também, eu tô colocando, esquecendo o sinal do menos 1 aqui. Tá? É x menos 1. X menos 1. Deixa eu caneta aqui, escrever x mais x menos 1. Aí esse x também elimina com esse. E esse daqui elimina com esse. Só vai sobrar para resolver o sistema aqui. Ax ao quadrado. X menos 1. Mais b. X menos 1. Igual a 0. Então, para tentar descobrir o valor de A e B aí, eu posso trocar aí para uns valores de x aí diferente de 0 e 1. Né? Pego dois diferentes e tento resolver o sistema. Né? Tá, vou pegar aqui x igual a menos 1. Né? Vou ter aqui A menos 1 ao quadrado, menos 1 com menos 1, mais B menos 1 com menos 1 igual a 0. Primeira equação do sistema vai ser o quê? O menos 1 ao quadrado é 1, o menos 1 com menos 1 vai ficar menos 2, então tenho menos 2A. O B também vai ficar menos 1 vezes menos 2, vai ficar mais 2b igual a 0. Vou pegar aqui outro valor, x igual a 2. Né? Vou ter aqui a vezes 2 ao quadrado, 2 menos 1, mais b vezes 2, 2 menos 1, igual a 0. Eu tenho aqui a vezes 4, 2 menos 1 é 1, então ficou 4a. Aí o 2 menos 1 é 2, então mais 2b igual a 0. Então, para descobrir o valor de A e B, tem que resolver o sistema aqui. Menos 2A mais 2B igual a 0. 4A mais 2B igual a 0.
posso fazer o seguinte, para ficar mais fácil. Esse daqui também é igual a 2A menos 2B igual a 0. 4A mais 2B igual a 0. Soma as duas equações, eu vou ter que 6A é igual a 0, né? Ou seja, A igual a 0. Se eu troco A igual a 0, também vou obter que o B também é igual a 0. Estou resolvendo rapidinho aqui só para poder vocês lembrarem como resolver esse sisteminha, né? Só colocando os detalhes. Não vou ficar muito detalhando a forma de resolver. Então vocês têm que saber que tem que ir atrás de algum sisteminha para resolver. Tá. Então eu descobri o valor de A e B é 0. Então já ficou até mais fácil, né? Aí eu voltei e estou conseguindo terminar de calcular essa primeira integral aqui. Então, a integral de x ao cubo, era só voltar aqui, acabei esquecendo já, mais x menos 1 por x à quarta menos x à terceira dx vai ficar igual, né? Que o a e o b vai ser 0, então só vai sobrar o c e d, que é igual a 1. Então vai ser mais, né, a integral de c, que é 1, dx sobre x ao cubo. A integral de d também, dx sobre x... x mais 1, x menos 1. Eu tô até esquecendo aqui. X menos 1. Né? Vai tanto x mais 1, x menos 1, começa a confundir a cabeça. X menos 1. E aqui agora só falta calcular essas duas integrais aqui. Eu tenho que lembrar aqui, regra da potência, né? X menos 3 dx. O outro vou fazer já substituição direta, como foi feito no exemplo anterior. Vai dar o ln, então só vou manter aqui. Isso daqui vai ser igual x elevado menos 2, dividido por menos 2, mais ln de x menos 1. Né? A constante arbitrária aqui, depois eu coloco no final. Vou colocar aqui, só estou falando para calcular nesse primeiro caso. Ln de x menos 1 mais a constante c. Então, eu vou lá devolver, né, nessa expressão aqui. Então, voltando aqui, eu tenho que integral de x à quinta mais x menos 1 dividido por x à quarta menos x à terceira, né? Vou colocar entre parênteses aqui para não confundir. A primeira integral era de x mais 1, dx, que sobrou. E aquela outra integral, que era a que a gente acabou de calcular, troca por menos 1 sobre 2x ao quadrado, mais ln x menos 1. Se você já deixar a constante arbitrária c, já, aí não precisa colocar de novo, novamente a constante arbitrária na integral de x mais 1. Opa, aqui não é mais não, é só igual, tá? Esquecendo aqui o sinal de igual. Tá, integral de x mais 1, eu sei que é x ao quadrado sobre 2 mais x, menos 1 sobre 2x ao quadrado, mais ln de x menos 1, mais a constante arbitrária. E aqui termina o cálculo da integral. Vocês veem que tem que tomar cuidado, né? Porque é grande, acaba até confundindo, né? Você vai ensinar mais ou menos, a cabeça vê que tem hora que dá uns looping, né? Então é sempre bom tomar cuidado na hora de escrever, né? Com sinal, né? Cada um destacar por vez. Eu gosto de destacar por cor, para vocês saberem qual que é a integral um diferente do outro. Que na hora quando você vai voltar a procurar, você consegue localizar pela cor mais rápido onde está o que você quer procurar. Né? Então, o cálculo da minha integral aqui, onde tem o denominador é um grau menor do que o numerador, né? Você tem que fazer algumas contas a mais. Né? Primeiro uma divisão de polinômio, né? Depois você vai cair numa que o denominador é o grau maior que o numerador, aí você usa a fração parcial. Então, querendo ou não, né? Aparentemente parece ser uma expressão fácil de calcular, não, ela é bem extensa, tá?